Shalom, e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos em nome de Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Podem sentar, em nome do Senhor, bendiga. Estamos aqui nesta noite, reunidos em nome do Senhor. Quero liberar uma palavra, rema, como nós vamos estarmos vivendo em nome do Senhor Jesus este ano, que é o ano da multiplicação. E por ser essa palavra revelada pelo Altíssimo, nós acreditamos que o mais de Deus, ele vai ser multiplicado na vida daquele que crê. Amém? E toma posse do que é Deus, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres na presença dele. Amém? Então eu quero que você, já sem perder tempo, abra a sua Bíblia em Ezequiel 36. Livro de Ezequiel 36. Um versículo só nós vamos estar lendo nesse capítulo. Em nome do Senhor. Glória a Deus. Também estou feliz aqui com a presença do Will. Em nome do Senhor. Eu sei que o Senhor vai fazer a obra por completo. Em nome de Jesus. Porque esse é o ano da multiplicação. Em nome do Senhor, né? Ezequiel 36, 37. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Quem ainda procura, diga eu. Glória a Deus. Ezequiel 36, 37. Assim diz o Senhor Jeová: ainda por isso, pode cortar, ainda por isso me pedirá a casa de Israel, que lhe faça multiplicarei os homens como a um rebanho. Vamos ler todos juntos, contar até 3. 1, 2, 3. Assim diz o Senhor Jeová: ainda por isso me pedirá a casa de Israel, que lhe faça multiplicar-lhes os homens como a um rebanho. Glória a Deus. Pai, eu creio nessa palavra, nós tomamos posse e acreditamos naquilo que o Senhor, Pai, traz em revelação para nós. Em nome de Jesus, Senhor, estamos vivendo, Senhor, essa palavra em nome de Jesus. Assim seja. Aplauda o Senhor bem forte. Quando entramos nesse tema, vemos o comprometimento que temos com as Escrituras Sagradas para fazermos acontecer a grande multiplicação. A renúncia e a obediência é fundamental para que a promessa se cumpra em nossas vidas. Hoje vamos esmiuçar a palavra de Deus nessa ministração: multiplicação. Quando andamos na obediência das Escrituras Sagradas, nós vemos coisas maravilhosas acontecer. Isso não significa que nós não vamos ter um processo. Isso não significa que nós não vamos ter uma certa perseguição. Isso não significa que nós não vamos ter uma tribulação na terra. Mas tudo isso é para experimentar a nossa fé e nos deixar mais capacitados para o amanhã, naquilo que nós vamos conquistar. A nossa vida é um processo que nós podemos chamar até de lento algumas vezes, porque nós plantamos hoje e nós não vamos colher hoje. Você vê que é um mistério na plantação. Eu me lembro quando minha mãe tinha uma horta e vinha, eu não sei se ainda existe, aqueles tabletes assim
de plantação, era alface, era couve, cada um com a sua imagem, e a gente abria, jogava aquela sementinha, e não era no mesmo dia que já acontecia. De repente, uma semana, 15 dias, de repente, nós ficávamos ali atentos, observando, quando íamos ver, está florescendo, está dando, aquela plantação pura, aquela plantação bonita, aquela plantação verdinha, novinha. E assim Deus na nossa vida. Hoje nós plantamos, de repente, naquilo que nós temos no nosso coração, que eu já disse aqui, testemunhei muito, sobre a visão de nós estarmos fazendo aquilo que é o íntimo do Senhor, aquilo que é bíblico, aquilo que a igreja primitiva vivia, a unidade do corpo de Cristo, grupos pequenos, unidade ou célula, não importa o nome, e que se reúne. Como eu me sinto tão bem, como eu me sinto como nunca, porque eu vejo a multiplicação acontecer, eu vejo o mover de Deus atingir corações, indo de encontro a almas. Quando nós tratamos e falamos de multiplicação, automaticamente vem no nosso coração, vai acontecer agora, vai acontecer hoje, mas existe um pequeno processo que nós precisamos ter paciência, assim como está escrito no livro de Salmo: teve paciência, sede paciente em todo o processo. O Wilton estava falando aí do processo lento, e você pode ver que é assim. Por mais que nós choramos ou gritamos, falando: Senhor, eu não aceito assim, eu não quero assim, é assim que nós vamos ter o processo. Não adianta nós queremos comandar ou dizer: Deus, eu quero dessa forma. Nós temos que enfrentar o processo para que aconteça a grande multiplicação, através da obediência e da renúncia, porque não é fácil, amados de Cristo, você renunciar algo que a tua carne está habituada, aquilo que você de repente gosta tanto. Vamos colocar aqui um exemplo de nós jejuarmos o jejum de Daniel. Eu que sou chegado a uma carne, sou carnívoro, mas quando se trata de um compromisso, de uma renúncia, eu faço. E aí eu entro em 3 dias, mas esses 3 dias eram um grande desafio para mim, porque a carne sente, ela está habituada, ela está acostumada com carne. E aí quando você entra só para legume, água, um suquinho, essa coisa light e tal, você sente, você fala: ai, meu Deus, será que eu vou até o fim? Será que eu vou aguentar? E assim é a nossa vida, para que aconteça a multiplicação. Outrora eu queria da noite para o dia que as coisas acontecessem. Outrora eu não tinha paciência de esperar. Eu falava com Deus com autoridade, com ousadia: se o Senhor fizer assim para mim, e fugia, e era tanta coisa. Hoje eu entendo que cada vez que eu plantar, cada vez que eu fizer, lá na frente eu vou colher coisas grandes e sobrenaturais de multiplicação. Assim é com a tua vida também, em nome de Jesus. Queridos, olhe para Cristo, autor e consumador da tua fé. Não olhe para a direita nem para a esquerda, quem está parando, ou quem está desistindo, ou quem está falando de você, ou quem está se levantando. Não olhe para nada disso, mas fica firme, ser constante, porque vai acontecer uma multiplicação na área que você espera. Esse ano de 2026, Deus determinou, declara, igreja, é multiplicação. Ele vai arrancar o olho gordo, ele vai arrancar o olho de inveja, ele vai arrancar aquele que está disputando com você, aquele que está desafiando você. Não se preocupa, porque as coisas vão ficar no determinado lugar. Aleluia! Em primeiro lugar, no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 28, Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, povoem a terra e subjuguem-na. Olha a autoridade de Deus.
deu logo no início. E o Senhor continua com um plano, com um propósito de multiplicação. Ou seja, se atentar, ouvir e obedecer, vai acontecer. Como aconteceu lá no início, lá no princípio, que nós vemos aqui em Gênesis 1, 28. O Senhor deu uma determinação e a terra se encheu e multiplicou-se de humanidade. Esse é o projeto de Deus para a tua vida. Eu não sei qual é o teu projeto, eu não sei qual é o teu plano, eu não sei o que você colocou para Deus. O diabo quis frustrar e dizer não, mas o Espírito Santo diz: eu entrego a você, meu filho e minha filha, porque eu sei que você tem me exaltado. Então fique nessa fé, acredite, caminhe nessa fé, não se preocupa. Parece que tudo está fechado, parece que não vai acontecer, parece que você vai ser envergonhado, mas continua crendo no Altíssimo, porque nem que for na última hora vai acontecer multiplicação para a tua vida em nome de Jesus. Quando lá no princípio, que Deus estava começando com Adão e Eva, Satanás, ele observando um anjo caído do céu, agora eu perdi tudo, e Deus dá esse governo para o homem, dá esse governo para um casal. Eu preciso fazer alguma coisa. E onde ele se levanta e começa a projetar, ele começa a planejar de que maneira que ele faria a imagem e semelhança de Deus cair. O diabo é estrategista. Nós, como cristãos, muitas vezes não somos estrategistas como tal, porque nós não planejamos, nós não colocamos em uma agenda tudo que se passa na nossa vida. Nós não estamos preocupados um dia atrás do outro, um dia atrás do outro. Não revisamos há um mês atrás o que nós enfrentamos e em um mês presente que nós estamos enfrentando, ou vamos enfrentar, ou estamos no presente nos deparando com um desafio. Então, todo projeto, todo plano, toda estratégia diante do Altíssimo, Ele está. Ele diz que tudo aquilo que for ligado aqui na terra é ligado no céu. Isso é bíblico, isso é palavra, isso é a Bíblia Sagrada. E quando lá em Gênesis, o Senhor determina para um casal, em um jardim belíssimo, em um jardim de pureza, mas que o homem infelizmente ouviu a mensagem atrasada de um adversário, de um demônio, de um anjo caído do céu, e quer provar da fruta que o Senhor disse: dela não comeis. E eu estava ouvindo alguém falar na passagem de Moisés sobre a rocha, quando Moisés ele toca 2 vezes na rocha, ele se revolta com o povo, ele não aguentou a pressão, e ele diz: rebeldes, porventura sairá água dessa rocha? E ele bate a primeira vez, nada, mas na segunda vez ele bate de novo com grande ira, e sai água da rocha. Deus não poderia de forma alguma deixar de estar fazendo com que a água matasse a sede daquele povo por causa de Moisés apenas. Mas só que o acerto de conta com Moisés custou muito caro. Custou ele não entrar na terra prometida. Amados, hoje eu estava dizendo isso com a bispa, hoje nós somos privilegiados, estamos no tempo da graça. Hoje nós estamos no tropeção. Oh Senhor, misericórdia, Pai, oh meu Deus, me perdoa, tenha misericórdia. Moisés chega diante de Deus e fala: Senhor, Tu és magnífico, é o Deus Todo-Poderoso, exalta, magnífica Deus. E diz: Senhor, olha, eu sei que o Senhor pode, em outras palavras, quebrar o meu galho, permita que eu entre na terra, dá a oportunidade. E o Senhor diz: basta, Moisés, não toque mais nesse negócio. Olha, Deus é taxativo, Deus não é brincadeira. E nós, muitas vezes, hoje, nós temos o sangue de Jesus, que nos purifica, nos dá a oportunidade no tempo da graça. Ele nos tolera, nós pecamos, erramos,
tropeçamos e o perdão do Altíssimo está ali. E muitas vezes a oportunidade dada, nós não aproveitamos. Eu quero que você entenda que Deus tem um projeto de multiplicação, mas para isso você precisa abrir mão até mesmo do teu eu, da tua vontade, do teu querer, do teu jeito de tratar alguma coisa na sua vida, o jeito de precipitação, de não ter paciência, querer ajudar Deus, querer dar um jeitinho, colocar a mão e ajudar. E Deus não precisa da ajuda de nós, nenhuma ajuda de nós. Ele não precisa, porque quando Ele quer fazer, amados, é da noite para o dia, ou da noite para o dia, ou do dia para a noite, Ele abre as janelas dos céus e Ele fala: eis aí o meu poder manifesto entre vós em multiplicação. Adore e magnifica esse Deus, porque vai multiplicar na tua vida este ano, em nome de Jesus. Diga a pessoa que está ao teu lado: fartura e bênção Deus tem em multiplicação para você. 2 Coríntios 9:8. Deus, Ele é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas transbordem em toda a boa obra. Queridos, veja como Deus, Ele é bom, como Deus se preocupa de trazer fartura, de trazer bênçãos sem par para você. Mas o que impede você alcançar isso, algumas vezes, é a preocupação com aquilo que aparentemente vem e surge e que pega você de surpresa e que você fica a murmurar, a questionar, sem paciência. Exatamente isso é que impede que a bênção chegue. A bênção já foi liberada, a fartura grande de Deus já foi liberada, já está ali, num plano para te alcançar. Mas quando você, infelizmente, quebra isso através de uma atitude precipitada, de um pensamento, anula-se a grande obra de Deus ser completa em multiplicação. Deus, Ele fala que Ele é poderoso para fazer toda a graça ser acrescentada no plano de salvação sobre os teus, num plano de salvação no teu trabalho, num plano de salvação. Eu quero que esse ano você se preocupe em multiplicar vidas. Resta pouco tempo, Jesus está voltando. Que você tenha a preocupação de anunciar e de falar para esse alguém acerca do plano divino de Jesus nesse tempo da graça. Os sinais estão aí: terremotos, fome, peste, tudo está se cumprindo, guerras acontecendo, e nós vemos que se aproxima o dia do juízo final, e a oportunidade que nos é dada, nós não podemos abrir mão dela. Por isso que você se reúne hoje na casa de Jesus, na casa de Deus, que é o templo, mas a igreja é você, e por você ser a igreja, Deus traz multiplicação sobre a igreja. Por você ser parte do corpo, Deus traz multiplicação neste corpo, em nome de Jesus. Se você toma posse em nome de Jesus da palavra profética, levanta a tua mão e dá um grado de glória a Deus, porque você é filho nessa palavra para esse ano de multiplicação, em nome de Jesus. Glória a Deus. Grita-se comigo bem forte: grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso estamos alegres. Aleluia, aleluia, aleluia. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e nós precisamos estar motivados em alegria. Amados, quando há um mistério tão grande espiritual, você está bem, você está buscando a Deus, você está jejuando, você está orando em comunhão com Jesus, mas de repente naquele dia
vem uma pressão muito grande de tristeza, de abatimento, que você não sabe de onde surgiu, e você tenta lidar com isso, você tenta se alegrar, mas é algo que te derruba de uma tal forma que você fala: Deus, o que está acontecendo? É o sinal da liberação do Altíssimo, a liberação de multiplicação. Em outras palavras, ele está dizendo: olha, fica atento, você vai ter muita alegria, mas nesse tempo presente é necessário que você seja afligido. Jesus foi afligido de uma tal forma que no jardim do Éden ele transpirou sangue. Tamanha agonia do nosso Jesus, porque ele teve que passar por aquele processo, ele teve que beber o cálice. E graças a Deus por esse plano, porque se Jesus não o fizesse, nós não estaríamos aqui. Principalmente nós que somos gentios. O povo de Israel é um povo escolhido. Nós somos gentios. E nós somos um povo que, pela grande, infinita misericórdia do Cordeiro de Deus, nós temos a oportunidade de sermos salvos. Mas o plano é para Israel. O plano é para o povo escolhido. Mas quando Paulo, ele vai para as regiões circunvizinhas, longínquas também, e ele vai e libera uma palavra em multiplicação, pagou grande preço, muitas vezes apedrejado, muitas vezes açoitado, muitas vezes com fome, sede, mas ele liberou a palavra de multiplicação naqueles dias, e que alcançou a mim e a você. Aí nós damos glórias ao Senhor, porque a fartura e a bênção, ela já foi prometida, foi escalada e já está pronta para nós vivermos em nome de Jesus. Nós também estamos prontos para vivenciar o que Jesus fez ali no plano de multiplicação dos pães e dos peixes. Nesse terceiro lugar, eu quero que você coloque a tua vida neste propósito, neste plano de experiência com o Altíssimo. Você vai passar a ver multiplicação na tua conta de luz em nome de Jesus. Mas não multiplicação de aumento, multiplicação de diminuir em nome do Senhor. Você vai ver na tua conta de internet Deus também confirmando para que o teu dinheiro multiplique e não seja roubado em nome do Senhor. Não haverá dívidas que venham te lesar este ano, porque você vai passar a orar, você vai passar a apresentar a Deus, e o Senhor diz: aonde colocar as tuas mãos, igreja, eu vou multiplicar, eu prosperarei, eu trarei o dobro do aumento para você viver, aleluia, com regalia, em nome do Senhor. Se você crê nessa palavra, em nome do Senhor, ali em Mateus 14, versículo 13 ao 21, nós temos uma palavra que vai ali em rema, né? Marcos 26, 30 até o 56. Jesus ele usa poucos alimentos para alimentar milhares. Pouco alimento, mostrando a provisão divina e a capacidade de Deus de transformar escassez em abundância. É isso que o nosso Deus faz. O nosso Deus, quando Ele quer fazer, Ele faz assim um estralar de dedo, e não tem para ninguém. A gente vê muitos que ficam admirados de ver, mas como Deus veio e fez isso, olha o trabalhar dele, é dessa maneira. Ele vai te surpreender muito este ano, se você levar a sério o plano de multiplicação, se em cada coisa que você for fazer, você declarar a multiplicação, aonde você colocar a mão, declarar a multiplicação, colocou a planta dos teus pés, lá está a multiplicação. É isso que você vai viver, é isso que foi liberado, aleluia, para a igreja, Deus de Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não temas.
olhar, olhamos para aquilo que sobreveio, que pegou de surpresa, é uma conta, e etc., uma dívida. A gente olha para aquilo e a gente fica ali, questionando às vezes, falando por quê. E nós precisamos orar mais, orar mais. Quantas vezes você parou para orar no relógio de água da tua casa? Quantas vezes você estendeu a mão lá e orou? Quantas vezes você foi ali no relógio de luz e começou a repreender Satanás e dizer, ó, para trás, aqui não. Onde você quer fazer uma troca, a bispa já disse muito isso aqui, dando exemplo. Queria trocar armário, queria trocar outra coisa, ela já ficava profetizando, passava profetizando, e acontecia. É isso que Deus quer que nós venhamos fazer neste ano de 2026, em nome do Senhor. A área que você quer, é uma pessoa que você quer que ela se converta, pegue a roupa dela sem saber, e começa a multiplicar ali oração, e começa a declarar oração baixinho, na oportunidade que você tiver, porque no momento certo Deus vai fazer uma obra tão excelente, que você vai ficar maravilhado do que Deus fez, em nome de Jesus. Mas para de ficar reclamando, para de ficar reparando, para de ficar resmungando, faça alguma coisa, tome uma atitude de verdade, porque se você tomar essa atitude, Deus é com você. Se você tomar a atitude, Deus ele vai prover. Muitas vezes ele mostra, amados, que nós damos um dízimo, e às vezes nós vemos que há uma situação, um desafio, somente para a gente desistir. Mas de repente, quando nós perseveramos e continuamos, e dizemos, Senhor, se é um teste, eu vou continuar, porque eu sei que o Senhor é fiel e justo para comigo, e não deixa voltar. Tudo que você projeta e faz, não para apetecer, ou por necessidade, ou por preocupação. Nós não podemos nos limitar com preocupações. Nós temos que deixar Deus multiplicar, deixa Deus acrescentar. Essa multiplicação de pães e peixes, você também pode ver acontecer na tua casa, na tua despensa, em cima da tua mesa, no teu fogão, aonde você quiser. O plano de multiplicação está liberado para você em nome de Jesus Cristo. Esse ano novo você vai resgatar aquilo que foi roubado. O diabo vai ter que entregar, vai haver restituição, vai haver o dobro, vai haver a multiplicação em nome de Jesus. Aplauda o Senhor bem forte, faça barulho, porque nós estamos em Deus. Aleluia, glória a Deus. Quero que você fique em pé neste momento em nome do Senhor. Aleluia. Deus agora, Ele traz algo que você precisa saber, que Deus está presente. Olha para a palma da tua mão e começa já a imaginar, começa a ver como Deus ele é maravilhoso, como Deus ele é fiel, como Deus ele traz e coloca para você contemplar que essa fartura não é para aquele que fica te desafiando. Essa grande fartura não é para aquele que está de olho gordo nas suas coisas. Essa grande fartura é para você, é para você, é para você. Se você contempla isso, pode contemplar pela fé. Dá um brado de glória a Deus, irmão. Pode vir dizer ao nome do Altíssimo, pode dizer que só o Senhor é Deus, porque nós temos um chamado, nós vamos multiplicar, nós temos um chamado, aleluia, para ser discípulos escolhidos de Jesus, e eu creio na grande e excelente misericórdia do Senhor, em nome de Jesus. Hoje é o domingo da primícia, e nós estamos aqui para primiciar o que é o melhor que nós temos em nome de Jesus.
Se essa semana você pode iniciar com 2 jejuns, com 3 jejuns, faça isso. Se essa semana você pode separar aquilo que é, em nome de Jesus, o melhor para entregar, faça isso. Se essa semana você pode, em nome de Jesus,